Esse é o início de mais um podcast aqui pela Dr. Play, lembrando sempre o nosso lema: salvarmos e transformarmos vidas pela informação, mas essa informação diferenciada que vocês podem observar, por exemplo, no canal do YouTube, que agora transmite ao vivo em Dr. Play Saúde. Portanto, sempre edições de total utilidade pública, levando, gosto sempre de frisar, a informação necessária, a informação que o público precisa saber, e através desse serviço conseguimos salvar efetivamente muitas vidas. E hoje é uma honra, porque além de um profissional excepcional, eu posso considerar também como um grande amigo, pois eu tenho ao meu lado o doutor Laércio Bragante, que é diretor do hospital aqui de trauma de João Pessoa. Doutor Laércio, seja bem-vindo, o senhor está no podcast Mais Vida pela Dr. Play. Fábio, eu quero lhe agradecer pela oportunidade, agradecer a você, agradecer a toda a sua equipe pela oportunidade de trazer ao conhecimento da população o grande trabalho que se realiza ali no Hospital de Trauma e, mais do que isso, trazer informações e orientações que sejam pertinentes a todos os assuntos que você abordar aqui, amigo. Então, portanto, sou bastante agradecido e dizer que conto com a sua amizade e pode contar com o nosso apoio sempre. Eu sei disso e sou muito grato, e eu sempre, naquela observação, o serviço, além de tudo, à frente de um grandioso complexo médico-hospitalar, que no caso é o Hospital Estadual de Emergência e Trauma Senador Huberto Lucena, o doutor Laércio Bragante sempre está na mídia, e eu considero isso sensacional, doutor, porque a população precisa desta informação, não é isso, doutor? É isso mesmo, Fábio. Essa informação é valiosa porque, além de esclarecer a população o que acontece ali naquele hospital, levamos também a orientação, muitas vezes orientações de extrema importância na prevenção da maior ocorrência daquele hospital, que são justamente os traumas. E mais ainda, Fábio, eu costumo dizer que o serviço que se realiza ali, o grande trabalho que fazemos ali, não é obra de uma direção, é obra de um gestor, é o governador do Estado, é o governo do Estado que coloca em nossas mãos condições adequadas de trabalhar. E poder dizer que no hospital público como aquele, da dimensão que é aquele hospital, com um volume de atendimento que se aproxima de 10 mil atendimentos por mês, posso dizer com muita tranquilidade que não nos falta nada. Tudo que precisamos é colocado em nossas mãos. Por isso é mais do que uma obrigação de atender bem a população. É uma devoção. Fazemos isso com devoção. Doutor Laércio, o senhor frisa muito bem, com muita propriedade, o trabalho excepcional do governo do estado da Paraíba. Até na nossa conversa prévia aqui, eu exaltei, no caso da figura do secretário de saúde, o doutor Johnny Bezerra, agregado a uma grande equipe que faz um trabalho maravilhoso, não é isso, doutor? É isso mesmo, Fábio. E como estava conversando com você antes de iniciarmos esse programa, o governo do Estado, o governador João Azevedo, tem um olhar diferenciado para a saúde. Ele colocou recentemente, que eu achei muito interessante, quando ele disse que foi operado, precisou ser operado de urgência no Hospital Metropolitano, e alguém questionou porque ele não foi para São Paulo. E ele sabiamente colocou: é impossível, é inaceitável que um engenheiro construa uma ponte e tenha medo de passar por ela. Então, essa ponte que ele está construindo não é só a ponte do presente, é a ponte do futuro, porque ele está fazendo algo nunca visto no Brasil, que antes só se fazia a interiorização do médico. Por melhor formação que o profissional tivesse, ele era interiorizado sozinho. Hoje não. O governador João Azevedo, através da sua Secretaria de Saúde, leva medicina de qualidade para o interior do estado, haja vista agora há pouco com um grande serviço já implantado e funcionando no Hospital Regional de Patos, onde tem cirurgia cardíaca, procedimentos cardíacos de grande porte.
Isso é uma maravilha que se vê aqui na Paraíba, que estamos começando isso para o Brasil, é um exemplo para o Brasil inteiro. E muito mais do que isso, o Hospital de Trauma do Sertão e outros grandes serviços que virão com medicina de qualidade, medicina de excelência levada às cidades do interior. Esse é um trabalho que deve ser reconhecido por todos nós. Doutor Laércio, quando o senhor fala nessa amplitude, é impossível não pensar no Opera Paraíba e também no Coração Paraibano, o que veio a agregar, inclusive, um exemplo para o Brasil, não é, doutor? Esse exemplo, isso mesmo, amigo Fábio, você destacou muito bem. O exemplo do Opera Paraíba já foi copiado por vários estados. Já tivemos equipe do estado de Alagoas, por exemplo, que já veio aqui. Vieram equipes de outros estados, justamente, ou que fizeram contato para entender como é essa dinâmica e está sendo copiado. Porque foi um programa idealizado por esse governo e que implantado e dando grandes resultados. Acabou-se o que o governador chamou apropriadamente de a fila da vergonha, pessoas esperando há 10, 12 anos por uma cirurgia. Isso era um sofrimento imenso para toda a população. E poder dizer com muita tranquilidade que essa fila foi zerada. Mas, obviamente, é um programa que continua, porque senão a fila começa a surgir novamente. Então, é um programa que se mantém sobre o regime absoluto de controle da Secretaria de Saúde e do Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, que acompanha de perto para que não haja qualquer privilégio de A ou de B. A população tem que ser atendida como um todo. E é assim que está acontecendo no programa, tanto o programa Opera Paraíba, quanto o Coração Paraibano, que foi mais um programa, mais uma ação efetiva, que está aí às vistas de todos nós, um grande programa de iniciativa do governo do estado da Paraíba. E nesse contexto, doutor Laércio, nós temos aqui a primeira tela, inclusive, obviamente, totalmente atualizada. Hospital de Trauma registra 650 atendimentos no fim de semana, esse último fim de semana, que obviamente a medição ela vai da sexta-feira até o domingo. Eu fico muito grato quando a gente vê nas redes sociais, no site muito atualizado e toda a assessoria, inclusive aqui estamos diante da Joceane Gomes, que presta um serviço excelente, porque nós sabemos que quando se disponibiliza, que é o caso, uma informação como essa, você está também alertando, prevenindo, não é isso, doutor Laércio? Exato, Fábio. A informação, além de trazer a notícia em si, traz um alerta à população. Como você bem citou a questão de quedas, mais de 75% dos casos de queda acontece dentro do ambiente domiciliar. E mais ainda, mais de 80%, 82% a 85% atinge as pessoas de mais idade, acima de 60 anos de idade. Portanto, um olhar diferenciado para o ambiente domiciliar faz toda a diferença, como evitar tapetes escorregadios, evitar qualquer tipo de obstáculo no trajeto da pessoa de mais idade, porque a recomendação não é reter essa pessoa, que não é paciente ainda, não é reter numa cama, não, ele precisa ter a mobilidade, essa pessoa precisa ter a mobilidade dentro do seu ambiente domiciliar e até mesmo fora dele. Mas é muito importante, além de tirar esses obstáculos, colocar apoio no ambiente do banheiro, justamente para evitar os acidentes com queda, que na grande maioria das vezes leva a fraturas. Mas mais ainda, com relação a esse atendimento de pessoa idosa, o Hospital de Trauma de João Pessoa, e mais uma vez, com o apoio da Secretaria de Saúde, apoio do Governo do Estado, disponibiliza um serviço com a denominação de CAAT, é o Centro de Atendimento Avançado à Pessoa Idosa, que já foi referenciado em São Paulo, como algo que de fato faz a diferença. O paciente a partir de 60 anos de idade tem um setor exclusivo para eles. E mais ainda, do momento que chega ao hospital a realizar todos os exames pré-operatórios, avaliar as situações de doença própria da idade, controle dessas doenças e realização do procedimento cirúrgico e alta para casa, está numa média de 5 a 6 dias. Isso é um marco na assistência pública às pessoas acima de 60 anos de idade, Fábio.
Doutor Laércio, quando o senhor observa esse número, 650 atendimentos, nós estamos diante da Paraíba, grandiosa, mas também de uma cidade de João Pessoa em pleno crescimento, já se diz entre as melhores cidades do Brasil para se viver, para se aposentar e vir morar pela sua qualidade de vida. Esse número que eu noto que vem crescendo, o senhor vê com preocupação, doutor? Nós vemos com preocupação, por um lado, porque é muito importante estarmos atentos para esse aumento que registramos em relação ao mesmo período do ano passado, em torno de 15% de aumento dessas ocorrências. Vemos com preocupação, evidentemente, mas mais ainda, vemos com possibilidade de solução e é isso que estamos fazendo. O hospital em breve passará por uma ampliação que mais do que dobrará a sua capacidade de leitos, sua quantidade de salas de cirurgia. Então será, na verdade, um novo hospital com 4 pisos, em que em breve começarão as obras. Mas antes disso, antes de começar essas obras, nós já estamos num procedimento de ampliação interna da área assistencial, onde toda a parte administrativa será alocada no anexo do prédio, daquele prédio principal, e aquele prédio servirá exclusivamente para a área assistencial. Aumentaremos em torno de 40% o número de leitos de enfermaria, por exemplo. Isso é um crescimento significativo, sem tirar nenhuma parede externa. E logo em breve, se Deus quiser, teremos a ampliação definitiva, que será mais um marco na história do Hospital de Trauma de João Pessoa, que completou recentemente 22 anos. E se me permite destacar, eu estava lá no primeiro dia de atendimento, no primeiro dia de plantão, eu já estava lá. Então, eu conheço a história do Hospital de Trauma, vivi e vivo a história do Hospital de Trauma por quem tem plena dedicação. Mas essa dedicação não é exclusividade minha, não. Todos que trabalham lá têm um amor muito grande, todos, absolutamente todos. Tanto o pessoal administrativo, pessoal de apoio, pessoal de assistência, como médico, enfermeiro, fisioterapeuta, maqueiro, todo mundo tem uma dedicação muito grande e a população de João Pessoa pode ficar tranquila que aquele hospital de trauma está preparado para atender a todos, mesmo em situações como tem acontecido algumas vezes, já aconteceram algumas vezes, situações de múltiplas vítimas, o hospital de trauma respondeu prontamente, é para isso que servimos, é para isso que existe aquele hospital e, como disse recentemente, agora há pouco falei, que fazemos mais do que por obrigação, fazemos por devoção, Fábio. Doutor Laércio, eu fico imaginando, eu conheço até já em outra oportunidade, quando o senhor lá no Hospital de Trauma, no primeiro atendimento, e hoje o senhor nessa função tão sublime, né, na direção geral, por isso que eu sempre digo com muita veracidade, o senhor é um baluarte nessa história. Quando a gente vê agora com muita satisfação a ampliação que virá, tudo no tempo de Deus, é de emocionar, doutor. Portanto, assim, eu só tenho que parabenizar o senhor e todos que fazem parte dessa magnífica administração. Olha, Fábio, eu lhe agradeço e devo dizer que é um projeto de vida. A minha vida é pautada em cuidar da vida de outras pessoas. Mas não é só a minha vida, não. A vida de todos que trabalham ali tem esse objetivo. É maravilhoso poder cuidar da vida de outras pessoas, do nosso semelhante, dos nossos irmãos. Aquele hospital de trauma faz com muita propriedade, com muita dedicação. São múltiplas equipes. São 23 especialidades médicas de plantão, 24 horas por dia. E temos ali serviços que não temos em nenhum outro hospital de João Pessoa, como a equipe de neurocirurgião de plantão, 24 horas por dia. São 3 neurocirurgiões de plantão e mais um de sobreaviso, caso haja necessidade. Mas tem muitos serviços que são exclusivos daquele hospital e, portanto, a população paraibana recebe aquilo que merece, atenção de qualidade, humanização, agilidade e excelência no atendimento. É importante destacar, não há nenhuma razão para que no eixo Rio-São Paulo se tenha uma assistência à saúde melhor do que temos aqui. Não há razão para isso, porque é o mesmo SUS, o de lá é o mesmo de cá. E, como diz o nosso governador, o SUS na Paraíba funciona. É sensacional, eu conheço, né, em loco todo esse atendimento, essa equipe dedicada e temos aqui, doutor, quedas, no caso desse último final de semana, lideram as entradas de emergência.
Doutor, eu creio que o alerta agora será de suma importância, a experiência do senhor é algo magnífico, que várias dessas quedas que culminam com a chegada lá para o pronto atendimento no hospital de trauma, elas podiam ser prevenidas, né? Portanto, aí vale a grande informação que pode salvar e vai salvar inúmeras vidas, não é, doutor? É isso mesmo, Fábio. Infelizmente, na condição da idade acima de 60 anos, existem as limitações normais da idade, como dificuldade de locomoção, uma redução da capacidade visual, a redução dos reflexos. Isso é normal para todas as pessoas, acontece e temos que lidar com isso. Mas no ambiente domiciliar, onde acontece a maior parte dessas ocorrências, desses acidentes, que são absolutamente preveníveis, como, por exemplo, evitar tapetes escorregadios, evitar deixar qualquer objeto que possa dar empecilho ao livre caminhar da pessoa idosa, no ambiente de banheiro, com apoio com aquelas barras para apoio do idoso, daquela pessoa idosa. E mais, se essa pessoa tem alguma dificuldade de locomoção, que seja auxiliada por uma outra pessoa mais jovem, que dê apoio, dê sustentação, ofereça aquele aparelho que facilita o caminhar, porque não é recomendado que essa pessoa, por ter as suas limitações, seja retida a uma cama, porque assim aí a condição vai ficar muito pior. É qualidade de vida, é apoio, é cuidar daquela pessoa que uma vez cuidou de nós. É essa a visão, Fábio. Verdade. Doutor Laércio Bragante, ainda nessa tela, eu queria ampliar um pouco no ambiente, vamos dizer, domiciliar, doméstico. Temos também muitos casos de queimaduras e também choques elétricos. E aí, doutor? Fábio, é outro fato de extrema gravidade. Recentemente tivemos uma jovem mãe que estava grávida, ela já tinha outros filhinhos grávida, e que sofreu um grave ferimento por queimaduras, também no ambiente domiciliar. Nos períodos juninos, já esperamos um aumento, mas, inexplicavelmente, temos registrado, fora desse período, um aumento de 7% nas ocorrências de queimaduras, de grande queimado, situações de grande queimado, que é aquelas situações que ultrapassam 20% da superfície corporal. Além do grave sofrimento, aquela pessoa, da dor, do incômodo como um todo, vem as graves sequelas, enfim, são também acidentes absolutamente preveníveis, Fábio, preveníveis. Aquela ocorrência de fazer o fogo com álcool é quase que 100% das situações dessas queimaduras, porque no momento de fazer, de utilizar desse recurso para fazer o fogo, como foi o caso dessa senhora, o fogo está aparentemente apagado, consumiu já aquela quantidade de álcool e a pessoa vai completar um pouquinho mais. E aí é onde acontece o grave acidente, que é a explosão daquela garrafa com álcool. Então, são situações perfeitamente preveníveis que lamentamos que ainda continue acontecendo. E mais recentemente tivemos um aumento também nos casos de choque elétrico. Já sabemos que o maior percentual é justamente na área profissional, que a faixa etária vai dos 19 aos 59 anos de idade. Continua liderando, mas assustadoramente tivemos nesse período de janeiro até julho desse ano, até agosto desse ano, tivemos um aumento de 77% de choque elétrico na faixa etária dos 0 a 12 anos de idade. Mas, isso é extremamente preocupante. Altíssimo, né? Muito alto. Esse aumento nos causou, assim, acendeu todos os sinais vermelhos para esclarecer a população, a proteção das nossas crianças e mesmo adulto, se estiver, vai manusear um equipamento elétrico que desconecte da tomada. Recentemente tivemos uma jovem de apenas 23 anos de idade, no manuseio de uma geladeira conectada à tomada, sofreu uma descarga elétrica grave e já chegou sem vida no hospital de trauma. Isso causa um constrangimento e nos causa muita dor, porque participamos disso como parte da família, sentimos a mesma dor, essa dor é ainda maior pelo fato de sabemos que são situações perfeitamente preveníveis, Fábio. Doutor, no caso, uma curiosidade, no caso de queimaduras, acidentes que chegam para uma UTI, para um tratamento mais intensivo, vamos pensar em situações graves. Eles ficam em UTIs diferentes
ou geralmente estão em uma mesma UTI com aquele cuidado intensivo, doutor? Essa UTI ela reserva leitos de isolamento para esses pacientes. Temos a unidade de queimados, que é uma unidade que está presente no hospital desde o primeiro dia de suas atividades e, portanto, é uma unidade que tem larga experiência, conduzida pelas equipes de cirurgia plástica. Então, toda a estrutura de atendimento ao grande queimado é realizada tanto pelas equipes da unidade de queimados, que é a unidade especializada com cirurgiões plásticos, mas preferimos que esses pacientes sejam atendidos na UTI, porque é lá onde tem toda a estrutura, múltiplos profissionais e, portanto, é possível dar uma assistência melhor. E temos tido isso, Fábio, apesar da gravidade de um grande queimado apresenta, não só pela lesão que aparenta, mas tem uma outra série de lesões que se somam a essa agressão física, que é a reação inflamatória sistêmica, que esse é o grande dano que se provoca ao organismo como um todo. Então, preferimos que esses pacientes sejam atendidos na UTI geral, mas com leitos reservados, exclusivos para a unidade de queimados. Muito importante. Doutor, aqui um verdadeiro caos nessa tela. Emergência por corpo estranho e os acidentes de moto, que aí é uma coisa louca, né, doutor? E aí? Os acidentes que envolvem motociclistas, infelizmente, têm apresentado crescimento. Em relação ao mesmo período do ano passado, de janeiro a agosto desse ano, comparando com o mesmo período do ano passado, tivemos um aumento de 4,6%. Isso parece pequeno em termos de percentual, mas cada vítima que chega ali, normalmente chega com um nível de lesão muito elevada. E temos registrado muitos casos daquele jovem trabalhador que utiliza a sua motocicleta como instrumento de trabalho, que é o provedor da sua família, e quando acontece uma situação como essa, deixa de ser o provedor para ser dependente dela. Então, temos vários casos que eles ficam voltando à nossa unidade, que dá sequência no atendimento pós-alta hospitalar, e vemos muitos jovens sequelados, porque a maior incidência é justamente entre os 19 e 49 anos de idade. É a maior incidência dos acidentes envolvendo motociclista. Fala. Doutor Laércio, quando a gente fala que corpo estranho, eu sei que há uma diversidade, mas isso ocorre muito também com as crianças que engolem coisa indevida, espinha de peixe. Como é essa variação, assim? Fábio, é muito importante destacar isso, porque é mais uma situação que se pode prevenir. Não se pode evitar 100%, mas pode diminuir as incidências. A maior ocorrência é justamente com a faixa etária de 0 a 15 anos de idade. Esses casos são os corpos estranhos, quando a criança de menor idade, a colocação clássica de um carocinho no ouvido, nos orifícios naturais, especialmente no ouvido, no nariz, e o pior, quando a tentativa de deglutir, que coloca na boca, que tenta deglutir, que esse corpo estranho migra para a via aérea, quando produz obstrução total, a morte acontece no local. Não dá tempo de chegar ao hospital, não dá tempo às equipes de socorro pré-hospitalar chegar para atender, que é uma obstrução total das vias aéreas, leva à morte em 3 a 5 minutos. É impossível se considerar que isso é tempo suficiente para chegar ao hospital e haver tempo de socorro. Portanto, somente a prevenção pode reduzir esse número. Mas, quando acontece isso, a recomendação é chamar as equipes especializadas, SAMU, Corpo de Bombeiro, e conduzir imediatamente para o Hospital de Trauma, que lá temos a experiência de mais de 22 anos lidando com todo tipo de acidente envolvendo corpo estranho, e mesmo naquelas situações menos graves, como colocação de um corpo estranho que atingiu o olho, além dos acidentes profissionais, os acidentes provocados por criança, com substância irritante que chega a atingir o olho. Todos esses pacientes são atendidos imediatamente no hospital, que tem serviço especializado. No caso de lesão ocular, nós temos um serviço que não tem nenhum outro hospital, 24 horas por dia, funcionando com cirurgiões oftalmologistas prontos para fazer o primeiro atendimento. E também na área da otorrino, também o serviço de otorrinolaringologia, igualmente funcionando 24 horas por dia. Portanto, mais uma vez, é um hospital que olha a população de forma com atenção plena.
todas as necessidades da nossa população, especialmente naquelas situações que exigem atendimento de emergência. O Hospital de Trauma se antecipa, faz previsão, faz prevenção com relação às suas próprias condições de atendimento e, felizmente, nunca se registrou ali, nesses últimos anos, não temos registrado nenhum caso de pacientes, mesmo em condições de múltipla vítima, que tenha chegado ao hospital não tenha tido acolhida e tratamento adequado, amigo Fábio. Esse é o podcast Mais Vida, estamos ao vivo aqui pela Dr. Play. Posso dizer, tendo a honra e o privilégio em entrevistar o diretor-geral aqui do Hospital de Trauma de João Pessoa, o doutor Laércio Bragante. Doutor, eu sei que sempre os senhores têm realizado campanhas educativas, de esclarecimento. Aqui, por exemplo, diz: campanha de prevenção voltada aos acidentes de trânsito. Isso é uma tônica, faz parte do trabalho que o senhor, com tanta competência, dirige. Agora vem a minha pergunta. O senhor acha que na escola, no seio, na família, não se falta um maior trabalho nesse sentido? Ou seja, desde as crianças ali, a escola está mostrando o quanto se pode prevenir acidentes. Exatamente, Fábio. A prevenção, como sempre, deve vir em primeiro lugar, mas quanto mais campanhas e trabalho contínuo, como você bem destacou, na escola, no ambiente domiciliar, no ambiente de trabalho, as instituições públicas se voltarem para esclarecer, especialmente ao jovem. Para termos uma ideia, os acidentes de trânsito, de um modo geral, o Hospital de Trauma registrou um aumento de mais de 8% em relação ao mesmo período do ano passado, os acidentes de trânsito, de um modo geral. Em torno de 10% a 11% acontece com veículos de 4 rodas. E 76% em média com as motocicletas, infelizmente. E, como disse, atinge justamente aquela faixa mais jovem que está na fase de produção, na fase de manter a sua família, que é justamente isso, e aí pega uma faixa até mais baixa, de 16 até 49 anos de idade, é a faixa de maior incidência. E, infelizmente, mesmo que não aconteça a morte, que já existe um número elevado, mas o grande mal atinge ainda mais quando se pensa em sequelas. Então, aquela pessoa ainda jovem, de repente, deixa de ser o provedor da sua família para ser dependente dela. Existem algumas situações que, mesmo no trânsito, eu participo do trânsito também e observo algumas situações em que vemos muito aqueles jovens utilizando aquele corredorzinho entre um veículo e outro, especialmente quando os veículos estão em movimento. O Código Nacional de Trânsito proíbe essa prática, porque é exatamente aí, nesse momento, é que acontecem os maiores acidentes fatais. Como temos visto, e recentemente, no dia do fisioterapeuta, um jovem estudante de fisioterapia sofreu um acidente grave e morreu. Justamente por isso, essa prática que deveria ser bastante tratada com carinho, com atenção e alerta. Não estou fazendo aqui nenhuma crítica aos nossos motociclistas, absolutamente nenhuma crítica, mas é um alerta, porque como vivemos todos os dias aqui no hospital, estou ali todos os dias e fica muito triste ver esses jovens perdendo a vida ou ficando gravemente feridos, gravemente sequelados por uma prática que poderia ser evitada. Doutor Laércio Bragante, eu sei da importância dos serviços de retaguarda, como, por exemplo, o SAMU. Vamos nos retratarmos ao SAMU aqui de João Pessoa. O senhor acha que a estrutura está adequada para toda essa demanda de acidentes? Olha, Fábio, eu já trabalhei no SAMU, fui da primeira equipe do SAMU e vejo com muito bons olhos aquelas equipes. Como é que está a estrutura atualmente? Eu não tenho informações detalhadas, mas até onde eu sei, é um serviço que presta um grande benefício à nossa sociedade. São profissionais treinados para o atendimento pré-hospitalar, que faz toda a diferença. Basta citarmos em números, cerca de 40% dos acidentes que levam à morte das pessoas envolvidas nesses acidentes, 40% acontece no local do acidente. Então, são só as campanhas de prevenção
aos acidentes, que pode diminuir esse número. Mas os outros 40% acontece dentro da primeira hora. Portanto, aquele primeiro atendimento é realizado pelas equipes do pré-hospitalar, que no caso o SAMU e o Corpo de Bombeiros, faz toda a diferença, porque esses pacientes chegam ao hospital já tendo o seu tratamento pleno iniciado no ambiente da ocorrência e em todo o seu trajeto. Então, queremos destacar o grande serviço, a importância desse grande serviço para a nossa população, justamente dos atendimentos pré-hospitalar, do SAMU e das equipes de resgate do Corpo de Bombeiros. É um trabalho extraordinário, né? Eu já entrevistei o pessoal do SAMU, realmente são abnegados, né, doutor? É um trabalho que ocorre numa parceria que efetivamente salvam vidas. Essa tela agora fala, doutor Laércio, medicina de emergência, uma grande especialidade do Hospital de Trauma aqui de João Pessoa. Eu fiquei com o seguinte pensamento, doutor. Lógico, existem outros grandes hospitais de trauma pelo Brasil afora. Vamos pensar nas capitais. Eu estou me lembrando, por exemplo, do Hospital da Restauração, no Recife. Aí vem a minha pergunta. Os senhores sempre estão em comunicação, porque a medicina avança, ela se aperfeiçoa, os novos equipamentos, procedimentos. Como ocorre esse intercâmbio que pode salvar vidas, doutor? Olha, Fábio, o intercâmbio existe na medida do possível em que, através de congressos, com os trabalhos apresentados, e mais ainda, toda vez que há necessidade de transferência de um hospital de um centro para o outro, também mantemos essa integração. Infelizmente, a integração não chega-se ao ponto de trocarmos experiência do dia a dia, não chega tanto, mas obviamente são serviços integrados pela própria necessidade das condições de emergência. Mas devemos destacar mais uma coisa da Paraíba, em que o Hospital de Emergência e Trauma foi colocado como a instituição voltada para o atendimento de emergência, com o melhor destaque na qualidade de atendimento, com os melhores resultados, num elenco de hospitais como o da Restauração, em Recife, o Hospital Valfredo Gugel, em Natal, e o grande Hospital de Pronto-Socorro de Fortaleza, e que, comparando os serviços dessas 4 unidades, o Hospital de Trauma se destacou pela excelência do atendimento e a rapidez e também os resultados. Isso apresentado pelo próprio Ministério da Saúde, não foi dado fornecido por nós, são dados do próprio Ministério da Saúde, mostrando que a Paraíba pode e faz um atendimento diferenciado e, mais uma vez digo, o SUS aqui na Paraíba funciona. Que orgulho, viu? E principalmente estar aqui ao lado, repito, ter na honra do diretor-geral, o doutor Laércio Bragante. Doutor, ainda nesse contexto, ultimamente, até pelo caso do Fausto Silva, o Faustão, veio muito à tona a questão dos transplantes, né? A questão tão vital da doação de órgãos. Já existem movimentações a nível de Brasília de se mudar a lei ou se acrescer aditivos que facilitem essa doação. Qual a visão do senhor? Tem algumas pessoas que pressupõem agora que com novas leis, quem ficar, por exemplo, calado já seria automaticamente um doador. E para não ser um doador, teria que deixar por escrito. Como é que o senhor vê essas possíveis mudanças e esse incentivo maior para a doação de órgãos? O incentivo é sempre bem-vindo, não resta dúvida, mas não temos encontrado muita dificuldade na aceitação da família. Na medida em que a família sente, é perfeitamente esclarecida de que o seu ente querido recebeu toda a assistência necessária, com a devida urgência, com o acolhimento, a qualidade de atendimento, quando eles percebem que tudo isso foi realizado de forma humana, tecnicamente correta, com medicina avançada, eles ficam muito mais predispostos a aceitar a doação. É o primeiro passo.
para que haja aceitação da família é justamente isso. Ele sentir que o seu ente querido teve toda a oportunidade, teve toda a assistência na busca de salvar a vida. E quando isso não é possível, a família também é acolhida. E quando chega o momento da abordagem, é uma equipe especializada da Central de Transplante que aborda a família. E toda vez que a família se sente insegura com relação ao processo, esclarecemos que o método utilizado pelo Brasil, os protocolos utilizados pelo Brasil, são dos mais rigorosos do mundo, muito mais rigorosos do que o da Alemanha, do que o da Inglaterra, do que o dos Estados Unidos. E, portanto, com essa estrutura toda de orientação, de sentimento que o seu ente querido foi plenamente atendido, abre-se uma porta gigante para a aceitação da família. Não temos tido dificuldade com relação a colocar em documentos. Já tivemos uma fase inicial em que quem não colocasse no documento estaria de pronto autorizando a captação dos órgãos. E houve uma correria para as pessoas colocarem no documento que não aceitavam, e então se viu que foi uma metodologia não muito razoável e se voltou para a decisão da família. E tem sido feito de forma muito tranquila, viu, Fábio? Não temos visto dificuldades maiores quando a família recebe todas as orientações, é acolhida, informada, e aquele sentimento que o seu ente querido foi atendido de forma adequada, plena, humanitária, com excelência, isso realmente abre as portas para a aceitação da família, que obviamente são equipes diferentes. A equipe assistencial não aborda esse tema, cuida do paciente, cuida da família, orienta a todos, e no momento em que chega-se a situação de morte encefálica, aí sim é que se passa para outra equipe abordar a família. Mas, repetindo, não temos visto grandes dificuldades, Fábio. Isso é muito importante. E no caso do Hospital de Trauma, aqui de João Pessoa, se houver, vamos dizer, aceitação da família a título da doação de órgãos, lá ocorreria, obviamente, a captação e aí se desloca para um hospital de referência, como, por exemplo, o Metropolitano. Não é isso, doutor? Exatamente. Mas lembrando que, a respeito do caso do apresentador Faustão, se colocou em dúvida porque ele recebeu um coração tão rápido. Olha, toda vez que há disponibilidade de um coração para transplante, é colocado isso numa central nacional. E é a central nacional, mesmo para o coração ser transplantado para um paciente aqui de João Pessoa, essa disponibilidade de doação vai para a central nacional, que ela quem disponibiliza qual a região vai ser, qual o paciente vai receber aquele órgão, para evitar algum tipo de preferência por A ou por B. Segue-se uma fila única e, portanto, com relação a isso, tem muita tranquilidade. Mas o Hospital de Trauma realiza, além da assistência plena dessas pessoas, possibilita, quando, é importante destacar, quando há livre aceitação da família para a doação, as equipes captadoras irão ao Hospital de Trauma justamente para fazer esse procedimento e seguir as orientações da Central Nacional de Transplante. Doutor Laércio Bragante, desde o início da administração do senhor, que eu caracterizo como excepcional, isso é comprovado, o senhor teve esse cuidado, ampliação das atividades e humanização da unidade. Essa foi sempre uma tônica na grandiosa experiência e eu digo até o senso de humanidade presente no senhor. Portanto, eu parabenizo de todas as formas essa administração e principalmente a pessoa que o senhor é. Eu lhe agradeço, Fábio, e digo que já estou caminhando para os meus 40 anos de plena atividade e exclusivamente no serviço público. É a minha casa, é o meu ambiente de trabalho, mas junto com muitos. É um trabalho feito a muitas mãos e sob a batuta e as condições plenas de trabalho que o nosso governador João Azevedo coloca, e ele cobra, muito gentilmente, mas ele cobra os resultados. Já tinha acontecido dele ligar para mim e saber, olha, eu quero saber como é que está aquela pessoa, aí cita com detalhe, quer saber. Então, é uma pessoa que está atenta, está preocupada, e nunca se viu antes
tanta dedicação de um governador à assistência à saúde como temos visto hoje. E aproveitamos isso com muito zelo, com muito cuidado, para refletir essa dedicação do governo João Azevedo, do governador João Azevedo, justamente refletir isso em benefício para a nossa população. Deus, na sua imensa bondade, já me deu muito mais do que eu mereço, muito mais do que eu preciso. Então, tudo que eu quero é justamente reverter em benefício para a população aquilo que chega às nossas mãos. Pleno, trabalho pleno. Desde o começo focamos, centramos o atendimento daquele hospital em 3 grandes pilares. Urgência no atendimento, que a situação exige, humanização e excelência. Não há nenhuma razão para que aqui tenhamos serviço inferior ao que se tem no Rio de Janeiro, em São Paulo, Belo Horizonte e outras grandes capitais. É o mesmo SUS e nós aprendemos pelos mesmos livros que todos aprendem, portanto, não há razão para termos serviços inferiores. Pelo contrário, antes era comum um grande acidente, uma pessoa de maior repercussão social sofria um acidente, era o transporte imediato para os grandes centros e hoje não registramos mais isso. No caso de urgência e emergência, é para o hospital de trauma que se tem que levar, se deve levar, para a segurança do paciente. E depois do primeiro atendimento, se a família deseja transportar, obviamente, orientamos tudo, damos todo apoio, mas o primeiro atendimento é no trauma. Mas, doutor Laércio Bragante, queremos sempre o senhor à frente lá do hospital, porque o senhor traduz segurança, amor, confiança, solidez. Portanto, eu sou um fã incondicional do trabalho do senhor. Muito obrigado, meu amigo. Mais uma vez, eu devo agradecer a sua gentileza, o seu reconhecimento, o reconhecimento das pessoas que me abordam nas ruas para agradecer, para fazer referências. Isso é um estímulo muito grande e nos dá muita força para continuar nessa luta, que é uma luta meritória, que é cuidar da vida das pessoas. E devo trazer aqui um dado de extrema importância. O nosso percentual de recuperação de vidas que chegam àquele hospital ultrapassa 95%. 95%, que coisa maravilhosa. Maravilhosa. Então, é um dado que a gente evita falar em mortalidade, porque uma pessoa só que perde a vida numa condição das situações que atendemos lá no trauma, uma só é muito. Mas, quando olhamos para o número de pessoas que se recuperam, que ultrapassam 95%, esse é um dado que nos dá muita força e estímulo e, obviamente, agradecemos a Deus, primeiramente pela força, pelo conhecimento que nos dá e, principalmente, pela oportunidade de fazer isso em benefício dos nossos irmãos. Doutor Laércio, temos agora os avanços tecnológicos na área da urgência e emergência. Como estamos de equipamentos, muitas vezes que evoluem, estamos numa dinâmica muito grande. Creio que após a pandemia isso se intensificou, porque as pesquisas também se aperfeiçoaram. Como estamos a nível de equipamento do glorioso Hospital de Trauma de João Pessoa? Nós estamos agora passando por uma atualização do parque tecnológico do hospital, através de compras do serviço público, locação de alguns equipamentos para manter o padrão de assistência. Hoje podemos dizer que o nível de atualização tecnológica atende plenamente às necessidades do hospital, mas estamos atentos para não cair no erro oposto de estarmos inchando o serviço público de situações que cheguem a inviabilizar financeiramente. É preciso ter a plena noção que nem tudo que está surgindo agora é importante para iniciarmos já de imediato no hospital de trauma. O importante é sabermos que tudo que é possível ser utilizado no serviço público, nós temos naquele hospital. Equipamento de ponta, como equipamento para anestesia, monitorização, equipamento de radiologia. Para termos ideia, recentemente foi instalado um novo tomógrafo no hospital, que atualmente contamos com 2, em que, no momento que foi instalado, era o aparelho mais moderno e com a maior capacidade que poderíamos ter num serviço público. E isso traz, sim, resposta positiva à necessidade da nossa população, que nenhum paciente fica em fila esperando fazer uma tomografia numa situação, muitas vezes, de grande emergência, porque temos 2 aparelhos funcionando plenamente e, portanto, é uma resposta à necessidade e, justamente, vem ao encontro dessa necessidade de atualização tecnológica. Estamos já em via de instalar mais 2
grandes aparelhos na área de cirurgia, enfim. É um hospital que busca a atualização tecnológica, mas com um olhar muito diferenciado para a humanização. A tecnologia é muito importante, mas a parte humana é de extrema importância, porque o calor humano, a assistência, a segurança que se dá quando se tem um profissional experiente, dedicado e gentil com as pessoas. Doutor Laércio, eu observei, inclusive com o senhor, aquela ampliação, vamos dizer assim, dos setores de traumatologia e ortopedia. No caso ali, ocorrem atendimentos, vamos dizer, tipo clínicos, que não seriam atendimentos propriamente de urgência e emergência. Como é que funciona aquele setor, doutor? Aquele setor, Fábio, foi uma grande conquista também do Hospital de Trauma de João Pessoa, que é o ambulatório de traumatologia da Paraíba funcionava em Jaguaribe. Então, é um ambiente destinado aos pacientes egressos, aqueles que foram atendidos, receberam alta e que fazem um acompanhamento pelas equipes de especialistas. Portanto, ali há atendimento de clínica e também atendimento de cirurgia, dos pós-operatórios. Para você ter uma ideia, há em torno de 6 mil atendimentos mês daquela unidade, em todas as especialidades clínicas e também cirúrgica. Então, o paciente que foi operado, foi atendido inicialmente naquele hospital, ele não é simplesmente recebe alta e se perde o contato com o hospital. Não, eles já saem com a data marcada do retorno para revisão, reavaliação, ainda mais agora que já criamos o ambiente, está em fase de montar os equipamentos da nossa unidade, é mais uma novidade, a nossa unidade de recuperação e com as equipes de fisioterapia que farão todo esse trabalho de manutenção da assistência plena até pós-alta dessa unidade. Eles continuarão nessa unidade de restabelecimento da sua atividade física, psíquica, motora, nessa unidade de fisioterapia que está sendo implantada lá no ATP. É mais um serviço dessa unidade. Mas, doutor, que informação, né, que nos alegra, porque, lógico, a fisioterapia, nesses casos aí, é vital, ou seja, vai contribuir muito para a recuperação plena dos pacientes e, logicamente, vai desafogando a unidade hospitalar, não é isso, doutor? É, exatamente. O paciente que sofreu um trauma ortopédico, por exemplo, passa pelo procedimento cirúrgico, mas tende a, pela imobilidade momentânea que a situação exige, haver alguma atrofia muscular, etc. Nesse caso, a recuperação que se tem com as equipes de fisioterapia é uma recuperação, quase 100% dos casos, plena. O paciente volta às suas atividades profissionais, suas atividades do dia a dia, volta plenamente. Então, é mais uma conquista daquele serviço, que já foi uma conquista tirar do bairro de Jaguaribe e colocar ali nas dependências do Hospital de Trauma pela proximidade e a resposta rápida, onde essas pessoas são atendidas com toda a atenção possível, inclusive disponibilizando refeição para aqueles que necessitam, que seja da capital, que venham do interior, é oferecida refeição para eles, um lanche, água e atendimento pronto. E mais importante, atendimento por especialistas. Não existe atendimento por generalista, não. São todos especialistas. Da área da ortopedia, especialista em joelho. Da área da neurocirurgia, especialista em doenças do cerebral ou doenças da coluna, só especialista. Na área clínica, do mesmo jeito. Doutor, eu sei que o senhor é um grande médico intensivista. Quando o senhor está, lógico, sempre muito atento, circulando ali aquela grande unidade hospitalar que é o Hospital de Trauma aqui de João Pessoa, muitas vezes o senhor ainda vai lá no atendimento, como é o impulso ali, sempre médico, 24 horas, não é, doutor? É isso mesmo, Fábio. Eu circulo o hospital várias vezes por dia, em todos os setores. Mas ainda dou plantão aos domingos, todos os domingos eu estou de plantão na UTI. Aos domingos, doutor? Aos domingos, fico de plantão em uma das UTIs, justamente para não perder esse contato direto com a assistência. Mas mesmo no momento que eu não estou de plantão, circulando no hospital, vou muito na sala vermelha, interajo muito com os colegas, inclusive procurando saber se tem alguma necessidade que não esteja sendo atendida no momento, que seja de um insumo, que seja de um equipamento, ouvindo a todos, ouvindo as famílias, ouvindo os familiares, de forma que com essa interação tem sido possível
fincar o atendimento naqueles 3 pilares que eu falei inicialmente, que é da emergência, atendimento de emergência, com humanização e alta qualidade de assistência. Excelência no atendimento. Uma cirurgia que é feita aqui, por exemplo, uma cirurgia do tórax, é feita pelas nossas equipes, não diferencia em absolutamente nada as cirurgias na condição de emergência que são realizadas em outros grandes centros, Fábio. É muito bom saber disso, porque a população precisa ter essa informação, ter essa segurança de que o Hospital de Trauma se volta para o atendimento de excelência para a população, sem descuidar da humanização e a rapidez que as situações exigem. Doutor Laércio Bragante, nós chegamos no final desse podcast sensacional. É sempre assim um prazer enorme, grandioso, astronômico, eu posso dizer, os momentos que pudemos, ter o senhor com tamanha experiência, tamanha prudência, balizamento, sabedoria. E aqui tem qual o pensamento para um futuro com mais saúde e segurança, e as palavras finais do senhor, já agradecendo de coração, doutor. Fábio, mais uma vez eu quero agradecer a você e a toda a sua equipe pela oportunidade de vir trazer essas informações à nossa população. Agradecer a Deus pela oportunidade que nos dá, porque não sou eu, é uma equipe inteira que nos dá de fazer esse trabalho. Mas também agradecer ao governador João Azevedo, que, como também disse há pouco, é quem coloca as condições em nossas mãos, acompanha de perto, e poder dizer, é coisa que eu nunca vi naquele hospital, e estou lá desde o primeiro dia de funcionamento. Nunca vi uma Secretaria de Saúde, um secretário de Saúde, um governo do Estado tão atento às necessidades da população, com relação a outras áreas, obviamente, mas eu posso falar com relação à saúde, à assistência à saúde, que é plena, e poder agradecer essa oportunidade de fazer esse trabalho, mas é um trabalho que, repito, não é obra de um diretor, de uma diretoria, é obra de um gestor, é o governo do Estado, é o governador João Azevedo, que de forma diferenciada tem colocado todos esses recursos nas nossas mãos e acompanha de perto os resultados. Agradeço a todos por isso. E assim nós estamos encerrando e também agradecendo. Acompanhem essa entrevista na íntegra no canal aqui do YouTube, o Dr. Play Saúde, que com certeza levamos uma informação muito diferenciada e que ajudará a preservar, transformar e salvar vidas. Fiquem com Deus.